Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do trecho do dia 2, do dia 3 de janeiro, volume 11, trecho 38. Outubro, 14 de outubro de 1912. O que Jesus opera nas almas é eterno. Encontrando-me em meu estado habitual, lamentava-me com Jesus bendito de meu pobre estado e dizia: de que me serve que no passado me tenha feito tantas graças, tendo chegado até me crucificar contigo, se agora tudo terminou? E Jesus respondeu: minha filha, que dizes? Como nada te serve? Tudo acabou? Falso, enganas-te. Nada acabou e tudo te é útil. Tu deves saber que tudo o que faço a alma está selado com o selo do Eterno, e não há poder que possa tirar a alma o que a minha graça tem feito. A gente poderia até pensar assim, né? Jesus fez tantas graças já na minha vida, né? E agora vivendo, né, essa busca dessa santidade divina, tudo o que ele fez acabou, né? Não valeu de nada, não serviu para nada, né? Se eu estava vivendo na vontade humana, né? E agora eu compreendo que a vontade humana, né, é a chave do inferno, né? Então eu estava vivendo uma vida totalmente ao contrário do que Jesus queria, né, que eu vivesse, mas Jesus, ele vem, né, trazer essa resposta. Ele diz que, que a gente se engana quando pensa isso, porque nada acabou, né? Tudo é útil, né? Tudo que ele fez na minha vida, né, que eu vejo assim como um ser, um cerco mesmo, né? Ele me cercou desde criança, né? Pelo fato de eu ter vivido numa família, né, em que ninguém era católico, que eram espíritas e que eu sofri bastante influência porque eu vivia na casa dos meus avós, porque meus pais trabalhavam e eu passava o dia com eles. E então muitas vezes eles faziam sessão lá né, de mesa branca, eu participava daquilo, né, como sendo criança. Então e mesmo assim, né, ele me cercou porque eu sempre tive sede de Deus, né? E procurava em todas as denominações de igreja que eu conheço, eu fui procurar Jesus, né? Eu fui procurar Deus, né? Nem de Jesus eu tinha muito conhecimento, era só Deus, né? Que eu entendia, né? Como um ser superior e, né? Que, que eu buscava, né? Fora, né? Nos locais físicos, né? Que são as igrejas, os templos, né? Seja onde for que existe, né? Que se fala de Deus, eu ia buscar, né? Eu primeiro busquei no Espiritismo, fui na igreja evangélica, fui na Adventista, fui na Batista, fui num dia na Universal, fui conhecer várias, né? Ao longo da minha vida, até que Jesus foi me cercando e que eu não conseguia encontrar ele nesses lugares. E até porque ele estava dentro de mim, né? Mas ele foi me conduzindo de uma forma que eu acabei
né, namorando e me casando com uma pessoa católica, graças a Deus. E para eu poder me casar, eu precisei fazer um curso de batismo, porque nem batizada eu era. Então, tudo o que aconteceu comigo, né, não foi nada é, inútil, né? Tudo foi útil para que eu chegasse onde eu estou, né? Por quê? Porque ele foi me conduzindo, só que eu não compreendia isso, eu não tinha a mínima noção, né, de que ele estava em mim, né? E eu ficava buscando ele fora de mim, né? E, e ele diz que tudo que ele faz está selado com o selo do eterno, né? Então, todo o bem que ele fez na minha vida, porque eu sou muito abençoada, assim, porque a minha vida sempre foi muito tranquila, né? Eu nunca tive nenhum problema grave, nenhum trauma, nenhum tipo de violência, né? Minha família sempre foi uma família honesta, uma família de bons exemplos, trabalhadores, né? Sempre vivendo em paz e harmonia, né? Não havia brigas, não havia discórdia, não havia, né, problemas assim graves. Então ele foi, me protegeu, me conduziu mesmo, né? E foi muito, eu recebi muitas graças, né? E eu não posso dizer que tudo terminou, né? Continuo recebendo agora muito mais graças, porque ter recebido esse chamado para viver essa santidade divina é a maior graça que alguém pode receber na vida, né? E tudo o que passou na minha vida e o que está passando na minha vida agora está selado, né, com esse selo do eterno, e não há poder que possa tirar da alma, né, o que a graça dele faz. É o que ele diz aqui. Então, tá tudo selado e é para sempre, né? Eternamente vai estar presente assim na minha história, né? Na minha história da minha alma, né? Então eu acredito que eu vou levar tudo isso, né? Tudo que é bom, né? Eu vou levar para o céu. E aí Jesus continua dizendo: portanto, tudo o que fiz à tua alma, tudo existe e tem vida em ti e dá-te alimento contínuo. Por isso, se te crucifiquei, a crucificação existe e existe por quantas vezes te crucifiquei. E agora, vivendo na divina vontade, eu posso dizer que tudo o que ele fez à minha alma, desde o dia que eu conheci a divina vontade, tudo existe e tem vida em mim, e me dá um alimento contínuo. Esses conhecimentos sobre o livro do céu, né, todas as luzes que eu recebo, né, das partilhas, das orientações, das aulas, tudo é um alimento para minha alma. E ele diz, né, que se eu sofri, esse sofrimento existe, né? Ele faz parte, né, de tudo isso que ele faz na minha alma, né? Faz parte da vida, né? Não tem como fugir disso, né? É uma coisa que a gente compreende agora, vivendo na divina vontade, que é natural, né? O sofrimento não é uma coisa que antes eu achava que a gente deveria fugir do sofrimento, né? Da forma que conseguisse, né? E dando um jeito para não sofrer e não ver as pessoas que convivem comigo sofrendo também, né? Evitar o sofrimento, né? Fazer atos ou falar alguma coisa para evitar o sofrimento. E hoje mesmo eu auxiliando a minha amiga aqui que estava muito
com crise de ansiedade, de pânico, né? Depois de uma longa conversa com ela, eu falei para ela do sofrimento, que se não fosse o sofrimento que ela está passando, essa angústia, ela não tinha me procurado, porque ela vê em mim a palavra de Deus que acalma ela. Então, ela está buscando Deus, nem que seja através da palavra de uma pessoa. E ontem ela tinha ido na igreja, né? Ela vai de vez em quando, mas ela foi. Então, se não fosse o sofrimento, essa angústia que bate muito forte nela algumas vezes, ela não buscaria Deus. Então, eu falei isso para ela, e isso é a verdade, né? Jesus ainda diz: muitas vezes me deleito em operar nas almas e pôr tudo em depósito nelas, e depois renovo o meu agir sem tirar o que fiz antes. O que é esse operar nas almas, né? Trabalhar nas almas, né? Permitir que certas coisas aconteçam, né? Coisas boas e não tão boas, né? E coloca um depósito nelas que nós não sabemos que depósito é esse, né? E depois ele renova esse agir, esse modo de trabalhar nas almas sem tirar o que ele fez antes. Então, só vamos aumentando esse depósito, né, na nossa alma. Ele vai aumentando cada vez mais, ele vai renovando e colocando outras coisas, né, em depósito, né, que nós ainda não sabemos, né, nós não compreendemos o que ele faz, mas nós acreditamos, né, que um dia saberemos lá no céu o que é, né, essa operação que ele faz na alma, né? Eu acredito que seja esse conhecimento, né, que ele vai colocando em nós através do entendimento que nós temos de tudo que nós estudamos, de tudo que nós partilhamos, né? Tudo isso vai acrescentando cada vez mais coisas para nós conhecermos cada vez mais e podermos amar mais a Ele, né? E ele diz: então, como podes dizer que nada te serve, que tudo acabou? Ah, minha filha, os tempos são tão tristes que minha justiça chega a rejeitar as almas que tomam os castigos sobre elas e os impedem de cair sobre o mundo. Então, nada acabou, né? O que eu vivia antes da divina vontade não acabou, né? Apenas uma continuidade. Só que agora eu tenho o conhecimento, né? De como eu devo viver. Antes eu não tinha. Então, eu não posso dizer que tudo que eu vivi antes não me serve mais, né? Tudo foi, como ele diz, que ele se deleita em operar nas almas. Então, ele sempre esteve operando na minha alma para me trazer onde eu estou hoje, né? E nada acabou. Tudo é uma continuidade, né? De conhecimentos, mas agora iluminados, né? Pela, pela divina vontade, né? Que me faz ter consciência dos meus atos, de consciência do para que eu existo, né? Qual é a finalidade, né? Da, da minha vida, né? Para que eu existo. E tudo isso, essa consciência me faz ter um outro pensamento, uma outra forma de agir, né? É uma transformação para me modelar da forma que ele quer, né? Da forma que é a vontade dele, na forma que é a ordenada, correta, né? E ele vai trabalhando, ele vai operando na minha alma, vai depositando coisas novas para eu poder cada vez mais não ser mais eu mesma, mas ser ele, ser imagem e semelhança dele, ser o próprio Jesus. É isso que ele quer, né? Se multiplicar nas almas, né? E isso acontece só quando
A alma tem essa consciência, né? E faz a, a- que a minha vontade se una dele, né? Para que a vontade dele aconteça e tudo vá concorrer para o fim de ordenar, né? A minha vida, né? Da forma que ele quer. E ele disse sobre que os tempos estão tão tristes que a justiça chega a rejeitar as almas que tomam os castigos sobre elas. Então, antes da divina vontade, existiam muitas almas vítimas, né? Muitas almas que se ofereciam para sofrer, né? Pela conversão dos pecadores, né? Por tantas intenções, né? Por elas mesmas, né? Principalmente pelos outros, né? Almas que aceitavam o sofrimento, que aceitavam a cruz, né? Mesmo sem compreender, sem ter essa compreensão que nós temos hoje em dia, né? Do sofrimento, da cruz, né? Que ela é uma purificação, mas eles aceitavam como uma resignação, né? Para a salvação da própria alma, né? Muitas vezes, né? A santidade humana. Mas na divina vontade nós compreendemos que tudo o que nós passamos, né, os sofrimentos que nós passamos, eles produzem um orvalho benéfico, né, que é um orvalho do amor de Deus, né, de luzes, de conhecimento, de, de amor mesmo espalhados, né, por toda a humanidade, para quem quiser, né, tomar posse, para quem quiser receber, para quem quiser viver, né, essa vida divina. E hoje em dia, Jesus está dizendo que os tempos estão tão tristes, né? É tanta maldade, é tanta ingratidão, é tanta indiferença com as coisas de Deus que é a justiça de Deus, né? Não é Jesus, mas é a justiça divina que rejeita essas almas vítimas que poderiam impedir de muitos castigos cair sobre o mundo, só que como os tempos estão tão difíceis, né? Tanta maldade no mundo, tanta negação de Deus, né? Tanta ofensa a Deus que que ele está deixando essas almas inativas, né? E Jesus diz: "Estas são as minhas mais queridas vítimas de meu coração, e o mundo me empurra a tê-las quase inativas." Então, Jesus, ele tem as almas vítimas como as mais queridas do coração dele, né? Como a Luísa, né? Aceitou ser uma alma vítima, então ela era uma alma muito querida. E aí todos os outros santos que viveram antes, né? Como vítimas, né? E todas as crianças abortadas e tantas pessoas, né, que vivem uma vida só de sofrimento, numa cama e que aceitam, né, sofrer, né, que não se revoltam, que não condenam a Deus porque elas são assim, essas almas vítimas, elas são queridas, mas o mundo, como está tão, né, vivendo nessa ingratidão, nesse desprezo a Deus, ele empurra Jesus a ter essas almas quase nativas, elas quase não estão tendo mais sobre elas o poder de impedir de cair os castigos sobre o mundo. Mas a alma que vive na divina vontade não está inativa, porque Jesus diz, estando em minha vontade, enquanto parece que não fazem nada, fazem tudo, né? É o que eu disse agora há pouco, a gente não vai compreender o que são essas operações que Jesus faz na alma, né? Que, é, que parece que nós não fazemos nada, mas fazemos tudo. A gente não consegue compreender isso, mas a gente acredita. Eu acredito que o que eu faço, Jesus, ele utiliza de tudo que eu faço.
E essas almas na divina vontade, elas abraçam o imenso, o eterno. Só que o mundo, por sua maldade, não goza todos os efeitos, né? Os efeitos que são esses orvalhos benéficos, né? Que são produzidos pelos atos das pessoas que vivem na divina vontade, por tudo o que nós fazemos, que parece que não é nada, né? Mas nós estamos produzindo esse orvalho benéfico, que nós não vemos, mas ele está sendo derramado. Mas a maldade do mundo não permite que todos gozem os efeitos, apenas alguns que vão receber esses efeitos, aqueles que estiverem mais conectados com Deus, aqueles que tiverem mesmo o desejo de viver uma vida com Deus, né? De desapego das coisas do mundo, desapego de pessoas, né? E viver uma vida só para Deus, né? Com o pensamento nele 24 horas por dia, conectado totalmente a Ele, né? Esses vão gozar os efeitos, né? E vão ser, né? Também alcançados, né? Para receberem esse dom, para poderem, né? Junto com aqueles que já estão, né? Vivendo essa vida divina, vivendo essa vontade divina, né? Vão formar o reino de Deus, né? O reino que Ele vai estabelecer aqui na terra como já é no céu, né? O reino dele, onde Ele vai reinar, para a gente poder já nessa terra, né? Viver esse céu que vai ser o reino da divina vontade, para poder depois continuar, né? Depois que morrermos, continuarmos a viver nesse reino lá no céu, né? Vamos passar do reino da terra aqui para o reino do céu. Vai ser só uma passagem, né? Não vamos sentir tanto como aqueles que não vão ter esse dom, que não vão querer, não vão compreender, não vão aceitar viver essa vida divina, né? Eles vão passar por uma purgação, né? Depois de mortos, né? Para poder compreender tudo isso, porque não entra no céu sem que possa compreender, né? Esse plano de Deus, esse plano de amor de Deus que Ele tem para todas as almas. Amém, Fiat.